Linda, famosa e milionária, uma das atrizes mais bem-sucedidas de Hollywood, Angelina Jolie chocou o mundo ao revelar que decidiu fazer uma mastectomia dupla preventiva com a intenção de evitar o câncer de mama. Em um texto publicado por ela no jornal The New York Times, a atriz de 37 anos acendeu a discussão da doença e fez mulheres de todo o mundo pensarem sobre o assunto. Coragem ou decisão precipitada? O Versão Mulher foi descobrir detalhes sobre o exame que detectou o risco da doença na atriz e conversou com uma mulher que fez a retirada das mamas. Eu acho que é uma análise risco-benefício. Se realmente ela tinha um risco grande, como está dizendo, de desenvolver um câncer de mama, eu acho que foi uma atitude corajosa sim, né? Porque é uma mutilação, mas é uma atitude que preserva a vida. Então eu sou a favor. Eu acho que cada um tem uma maneira de ver as coisas. Na minha visão, eu acho que a vida é mais importante, a saúde. Então eu acho que foi uma atitude da parte dela, se ela pensou assim, foi uma atitude correta. Eu concordo com isso. Bom, eu acho que se eu estivesse na situação dela, tendo um risco familiar e sabendo que você tem grande probabilidade de adquirir um câncer, e muitas vezes o câncer é agressivo, não tem nem como você tratar e você pode vir a óbito, então eu acho que vale tudo. Se vale tudo para vaidade, você colocar um silicone, você colocar alguma coisa, porque não vale para a tua saúde? Eu apoio, porque se a gente descobre que a gente tem a possibilidade, eu acredito que quanto a gente puder fazer pela nossa saúde, melhor. A razão da atriz veio da ciência. Depois de se submeter a um exame de mapeamento genético, Angelina Jolie descobriu que tinha 87% de chances de desenvolver a doença. O sofrimento em família, segundo a atriz, foi uma das principais razões. A mãe morreu aos 56 anos depois de perder a batalha contra o câncer. Na última semana, foi a tia de Angelina que faleceu. A Dolores teve a experiência de fazer a cirurgia e você estava me contando que quando o seu diagnóstico foi feito, a cirurgia foi uma medida mesmo que não tinha outra escolha, foi assim? Foi assim, o seio que eu tive o câncer, né, eu tive que retirar mesmo, agora o outro eu retirei por precaução. E a gente está falando exatamente sobre isso, a cirurgia que a Angelina Jolie fez e assim, causou bastante repercussão. O que você achou da decisão dela? Na minha opinião, ela fez super certo. Eu, no lugar dela, também faria isso, tendo em vista, né, que ela fez um exame, descobriu que ela tinha possibilidade de ter o câncer. E quando a gente passa, igual ela, a mãe dela teve também, ela deve ter passado por um período difícil, então a vaidade vai ficando assim meio de lado, né? E a gente só pensa na família. No seu caso, tinha já um diagnóstico de alguém da família com a mesma doença? Ninguém. Nenhuma. Você foi o primeiro caso? Eu fui o primeiro caso. A mama direita, que eu tive o diagnóstico, eu precisei retirar mesmo, né? Eu fiz mastectomia radical, na mesma cirurgia eu já coloquei o silicone, foi na mesma. Aí um ano depois, até que meu filho nasceu, eu resolvi tirar outra. Lógico, conversei com os meus pais, com meu marido, com o médico, né? E eu resolvi tirar por prevenção. Na verdade, ele já tinha me falado que eu ia ter que fazer essa cirurgia. Dolores, e qual é a mensagem que você pode deixar para quem está nos assistindo que talvez esteja passando por um momento de decisão ou por um momento de diagnóstico, essa fase que é bem difícil? Então, minha mensagem é assim, eu já conheci várias mulheres, umas que não quiseram tirar e daí tiveram problemas depois, ou aí outras que resolveram na hora, assim, tirar, que eu acho que é a decisão certa, se o médico falou, é a decisão certa, e eu acho que a gente não deve ter medo, né? E eu vim aqui conversar com o Dr. José Couto, que é mastologista, responsável por este setor no Hospital do Câncer de Londrina. Muito obrigada por nos receber aqui. Doutor, o senhor estava explicando que o câncer de mama, ele não é um câncer que pode ser prevenido. Na verdade, eu gostaria que o senhor explicasse para as mulheres que nos assistem a importância do diagnóstico precoce. Bom, como em qualquer tipo de câncer, o diagnóstico precoce é importantíssimo, porque aí o câncer está localizado naquela região, ele ainda não se espalhou. E no câncer de mama, nós temos as campanhas todas de mamografia
justamente para isto, porque a mamografia é o exame que permite o diagnóstico o mais precoce possível. Doutor, recentemente nós acompanhamos o impacto que foi a cirurgia da atriz Angelina Jolie, extraindo as 2 mamas. E nós fizemos uma enquete e 100% das mulheres foram favoráveis a esse tipo de cirurgia. Qual é o posicionamento do senhor como médico mastologista em relação a este assunto? Eu creio que isso causou uma comoção emocional, porém as pessoas não têm a informação correta. Esta cirurgia já existe há 20 anos e ela não se deslanchou na prática médica, porque é uma cirurgia, primeiro, que não é uma cirurgia que resolve o problema do câncer de mama. Ela diminui o risco, mas não elimina. Segunda coisa, e a principal coisa, ela só deve e só pode ser feita em pacientes que tenham a mutação genética familiar do câncer de mama, que isso corresponde a só a 10% ou até menos das pessoas que têm câncer de mama na família. E só as pessoas que têm câncer de mama na família, em parentes de primeiro grau, mãe, avó, filha, e que este câncer se desenvolveu nessas pessoas abaixo da menopausa, enquanto elas são jovens, é que tem a possibilidade de ser de uma transmissão genética ou de que essa pessoa tenha a mutação do gene. Existem 2 genes, o BRCA1 e o BRCA2. O 1 tem também a linhagem masculina com câncer de mama. Então, mulheres que têm homens na família com câncer de mama, essas nós temos certeza que têm o BRCA1. Essas têm risco. As outras que têm a outra mutação genética não se beneficiam em nada com esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia redutora de risco. E como precisa tirar muito tecido mamário e deixar a pele muito tênue junto com pouquinha gordura em cima da prótese, o resultado estético é ruim, porque aquilo vai retrair, fica um resultado muito desagradável. Doutor, no caso das mulheres de Londrina e região que têm a necessidade de fazer este exame, elas são encaminhadas para onde? Primeiro ela tem que fazer o exame com um mastologista, que vai avaliar o número de pacientes na sua família que tem o câncer, em que idade tiveram e que sexo tem eles. Tem 2 genes. Pode haver benefício com esse tipo de cirurgia na redução de risco. Porém, lembrando da parte estética, que é muito ruim. E o outro não tem benefício nenhum para esse tipo de tratamento cirúrgico, mas pode ter um benefício com tratamento com medicamentos que fazem uma quimioprevenção. A esperança para o câncer de mama é o diagnóstico precoce. Quando descoberta a doença a tempo, a chance de cura é de 95%. E na última semana, cientistas americanos e canadenses anunciaram que descobriram como o câncer de mama surge nas mulheres. Segundo eles, o câncer começa nos dutos que levam o leite das glândulas mamárias até os mamilos. Apesar disso, nem todas as mulheres correm o risco de ter a doença. A grande vantagem é que, sabendo exatamente onde essas células estão, os médicos podem monitorar de forma eficiente as mulheres com o risco da doença.